Olá, esse é o seu programa Agora é com Abranches. Olha, gente, não dá para atravessar períodos turbulentos como esse em que estamos vivendo sem falarmos de educação. Mas hoje eu não quero me referir à educação que se recebe nas escolas, mas sobretudo a que chega através do encontro com as lutas diárias da vida. Eu estou aqui com uma mulher que vem enfrentando situações desafiadoras desde esse tempo todo, nos dois sentidos. Eu me refiro a Roberta Bento, que é uma educadora e que eu conheço há alguns anos em São José dos Campos, cuja importância agora está amplificada para o Brasil todo, né, Roberta? Vamos conversar um pouquinho sobre essa sua trajetória, desde aqueles tempos lá de mais de 20 anos, que eu já te vi atuando na área de educação, Sim, na área da tecnologia da educação, e agora até fora do Brasil você levando suas orientações, suas consultorias na área de educação, né? sim. Realmente, assim, eu tenho a sorte e a bênção, né, de já te conhecer há algum tempo, de ter nascido nessa cidade em que os meus antepassados, né, que formam as minhas raízes, nasceram também em São José dos Campos. E a minha relação com a educação tão forte assim, começa lá atrás. A base está no meu nascimento, quando eu tive uma paralisia cerebral. E meus pais ouviram dos médicos que seria uma vida de muitos desafios, mas mesmo sendo pessoas muito simples, meu pai era um pedreiro, minha mãe uma dona de casa, eles saíram do hospital decididos que eles iam focar no meu potencial e não na minha deficiência. Então, eu sou grata à vida por ter me dado pais sábios e que me estimularam a sempre acreditar que tem como achar uma solução, fazer uma adequação, estender a mão e pedir uma ajuda quando o obstáculo for um pouquinho maior do que aquilo que a gente está conseguindo enfrentar no momento. Então, a Escola Pública de São José dos Campos, o Olímpio Catão, a Escola Municipal Maria de Mello foram a minha base, escolas que me incluíram quando ainda ninguém sabia que um dia existiria uma lei de inclusão. E minha família e as escolas, essas duas escolas por onde eu passei juntas, me tornaram a educadora que eu sou, me deram a raiz, o alicerce para a mulher, para a mãe, para a profissional que eu me tornei. E a minha vida, assim como acho que de todos vocês, vem numa sequência de desafios, de superação, momentos de medo, de dor, mas sempre acreditando que tem um jeito. Ali na frente tem luz, tem alguém do lado para dar a mão. A sua paralisia cerebral então afetou a sua mobilidade, foi isso, no começo? A sequela, a questão da sequela maior, que foi nos membros inferiores, só foi descoberta quando eu já tinha 3 anos de idade. Aí eu comecei uma série de cirurgias. Mas naquele tempo, lá no final dos anos 60, ainda não existia, nem meus pais tinham recurso financeiro e nem a medicina era tão acessível. Então, havia uma série de pressupostos, inclusive de que eu não ia conseguir aprender. E apesar desses pressupostos assim negativos, meus pais falaram: não, dá, vamos tentar, não tem uma expectativa do quanto de desempenho ela tem que ter, mas a necessidade de estar entre as outras crianças e tentar. E meu pai falava isso: o seu potencial máximo é você que vai descobrir onde é, não faz diferença até onde você vai chegar. Gente, e na viagem na linha do tempo, eu vejo essa mulher aqui, eu conheci Roberta trabalhando intensamente por crianças que tivessem acesso a recursos de computadores, de informática, tudo. E quando eu me refiro a essa educação que eu falei logo no começo, eu trago à memória tudo que já vi você fazer por alunos e por pais. Eis aí uma batalha que não termina nunca, né? Porque o seu pai e sua mãe foram seus primeiros grandes professores da vida, né? Exatamente. E o que eles deixaram de mensagem, de lição para mim, foi que tem jeito sim. Todas as crianças podem aprender de alguma maneira. Algumas sim têm algumas limitações, mas ela tem um potencial que ela pode atingir. E a neurociência cognitiva, que eu fui estudar há pouco tempo atrás, junto já com a minha filha adulta, comprovou que a expectativa positiva, que a família e que a escola
juntas colocam para esse aluno, em relação à capacidade que ele tem de superar desafios, essa expectativa positiva dos adultos tem um impacto tão grande que chega a gerar modificações físicas no cérebro, e isso ajuda para que conexões sejam feitas e esses alunos possam aprender. Não só os alunos com deficiência, todos os alunos, porque hoje em dia se concentrar, estudar, lidar com questões de paciência, persistência, é um desafio para todas as crianças e adolescentes. Nessa vida corrida que a gente tem, com os impactos do quanto a tecnologia traz de benefício, mas também rouba capacidade de foco e concentração. Então, em primeiro lugar, essa expectativa positiva faz toda a diferença para que as crianças tentem e consigam superar os desafios de aprendizagem. Porém, para dar essa expectativa positiva, esses adultos responsáveis precisam estar bem, estar equilibrados. E aí que vem um grande desafio, porque geralmente os adultos, pais, mães, professores, acabam se descuidando de si próprios. E aí é que falta energia, falta força, falta autoconhecimento, autorrespeito, que transborde e que te permita continuar educando uma pessoa para ela descobrir o próprio potencial. Interessante você estar trazendo uma coisa muito importante para nós aqui, que é essa questão da neuroplasticidade do cérebro, sobretudo da criança. Nós tivemos esse período de 1 ano e meio de atividades online, muita educação online, muito trabalho a partir da escola, mas via computador dentro de casa. Isso mexeu com as relações pessoais, familiares dentro de casa. Mas eu quero acrescentar isso, que é uma questão muito importante que Roberta está nos trazendo, porque você tem uma especialidade nessa área de questão do estudo da neurociência também, né? Sim. Voltada para a educação. Aí uma boa notícia para todo mundo, né, Roberta? Que é a questão que, independente de termos passado por um período tão vasto, tão grande, de uma educação à distância, isso pode não ter sido prejudicial se os pais tivessem se preparado ao longo desse tempo todo para, com mais equilíbrio, preencher as lacunas que existissem. Isso, essa é a grande questão, que o desafio é gigantesco, sim, para o aluno aprender estando atrás de uma tela, estando longe da escola, do professor, dos colegas. Então, o ritmo de aprendizagem diminuiu. Os desafios emocionais, pelo medo, pela angústia, pela saudade da escola, acabam atingindo o cérebro de uma maneira que o processo de aprendizagem é, de fato, afetado de forma negativa. Porém, é possível continuar aprendendo desde que os estímulos de você vai conseguir, vai lá, só mais um pouquinho. Não, filho, eu entendo, tá difícil sim, mas vai lá que você consegue. Tá vendo? Sendo bem estimulado, a coisa vai. Né? Vai. Agora, eu falei logo no começo que eu ia conversar com Roberta também em outro sentido. O sentido da mulher batalhadora, da mulher que venceu desafios. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai tratar disso aqui no Agora é com Abranches. Até já. Estamos aqui de volta e rapidinho, eu não quero perder tempo, porque nós estamos ganhando muito ao ouvir essa mulher que está aqui comigo, Roberta Bento, educadora, especialista, essa coisa da neurociência que eu falei aqui. Como é que é o nome da formação que você fez para agregar conteúdo e credibilidade à sua fala? Eu fiz especialização em neurociência cognitiva. Cognitiva. Isso, que é a parte do como o cérebro processa a aprendizagem. Uhum. Quais são os mecanismos envolvidos ali no funcionamento do cérebro na hora que uma criança ou um adolescente, ou mesmo um adulto, está tentando formar um novo aprendizado a partir de um contexto ou que a professora esteja ensinando, ou uma leitura, ou uma experiência vivida. E aí uma notícia boa é que existe o envolvimento de
2% de neurônio, mas 98% de hormônio no processo de aprendizagem. Ou seja, o estado emocional tem um impacto muito grande. Poxa Por isso, vida. essa necessidade de equilibrar a rotina dentro de casa, para que essa criança ou esse adolescente consiga lidar com os desafios desse período que a gente ainda vive. Com rodízio de aulas, com remoto, com todos os ajustes. E a validação do afeto também, né? É. Porque você está me fazendo lembrar Humberto Maturana, o grande biólogo do amor, né, chamado biólogo do amor chileno. Ele falava que havia 2 sentidos importantes a serem lembrados toda vez que se fala da relação familiar. O primeiro deles é a declaração de amor para um filho. Você fala que você ama seus filhos? Então, acho legal você falar, que isso ajuda nisso que a Roberta está falando. Preenche espaços nessas conexões neuronais que tem no cérebro. E o segundo é brincar. Vai brincar com o teu filho. Ah, estou cansado. Vai brincar com o teu filho. Isso vai ficar na memória afetiva dele. Por quanto tempo, né? Agora, eu falei no fim do outro bloco que eu queria falar nesse outro sentido, que é uma reflexão sobre a questão até da pandemia. A pandemia marcou profundamente nossas vidas, Roberta, em todos os sentidos e afetou fortemente as relações entre as pessoas. Daí a minha pergunta, qual é, na sua opinião, a importância da figura da mulher na reconstrução dos relacionamentos, agora que a pandemia, com o avanço da vacinação, com a queda na quantidade de pessoas que estão perdendo a vida, né, durante esse processo, a pandemia já está dando seus sinais de que a gente vai ter muita coisa para arrumar, entre elas as relações afetivas. Sim. Então, o papel da mulher assim, continua a ser fundamental, como sempre foi, porém, vivemos uma época em que, felizmente, nós já podemos e precisamos assumir que não dá para sozinha a mulher absorver todos os impactos que ficaram de um período tão difícil e nós não podemos deixar de cuidar de nós mesmas, de buscar tempo para o autocuidado, tanto físico quanto emocional. E a nossa tendência no piloto automático é sair cuidando de todo mundo e não sobra. Essa é uma questão cultural demais, né? É. E nem tudo precisa ficar nas mãos da mulher, né? Não precisa, e a gente tem uma necessidade muito grande de fazer isso. Muitas vezes, sem perceber, nós estamos reproduzindo o que nossas mães, nossas avós faziam e em algum momento em que a gente deixa, olha, hoje eu vou deixar as crianças brincando ali na casa da minha irmã e vou sair fazer uma caminhada, ouvir uma música tranquila, dormir, colocar o sono em dia, o sono é essencial para o equilíbrio emocional. Essa mulher que faz isso, muitas vezes ela se sente culpada. Ela até fala assim, bom, nem consegui descansar mesmo de tão preocupada que eu fiquei, então é melhor eu continuar cuidando de tudo. E não é isso, é um exercício, é um aprendizado também. A gente tirar tempo para a gente mesmo também é um aprendizado que só vai ser, de fato, solidificado com a prática. E eu percebo que você coloca na sua palavra toda a sua prática existencial. A minha pergunta em relação a isso é assim, em que a sua relação com a sua filha, Thaís, te ajudou a organizar a sua vida, tanto afetiva quanto profissional? Então, a minha relação com a Thaís, ela tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Eu sou uma pessoa que... Eu estudei muito, né? Você mesmo colocou que acompanhou a minha vida profissional. Eu viajava pelo mundo buscando experiências bem-sucedidas na educação, trazia para o Brasil, implantava isso aqui. E fui mãe durante esse período, eduquei minha filha enquanto eu trabalhava e eu tinha a ilusão de que eu era muito bem resolvida emocionalmente como mulher, porque eu dava conta do trabalho, da educação da minha filha e de manter um relacionamento, um casamento que, na minha visão, tinha que durar para sempre, apesar de qualquer contratempo ou sufoco que eu estivesse vivendo. E eu passei, e enfrentamos juntas, Thaís e eu, um divórcio muito difícil, pelo qual eu passei, enquanto ela também enfrentou um divórcio depois de 3 anos de casada, eu com 30, ela com 3 anos de casada. E quando próximos ali um do outro? Eu assinei o meu divórcio no dia 1º de fevereiro de 2018 e ela
em março de 2018, Nossa, separou. 2 meses, quase um mês, quase 2 meses depois. A nossa vida, de repente, nós nos vimos sem chão. Parecia que tinha aberto um buraco no mundo e que a gente estava ali flutuando. Isso aproximou mais vocês, então? Muito pela mais. dor mesmo. Nós sempre fomos próximas, mas, além de mãe e filha, nós nos tornamos amigas, o apoio uma da outra, e nós duas fomos para a terapia para buscar ajuda, para a gente se conhecer melhor e reconstruir a pessoa que nós éramos, né? Hoje nós somos mulheres novas, diferentes, mantemos as raízes e os aprendizados que essa dor profunda trouxe, porém, nós fizemos o processo da Fênix, né? Que tem uma autora que eu gosto muito, que chama Elizabeth Lesser. Ela escreveu um livro que chama... não existe a tradução ainda para o português, chama Broken Open, que a lição é você conseguir, cada vez que você se quebra por fatos difíceis, momentos difíceis da vida, que você consiga se quebrar, mas não se fechar para o aprendizado que vai vir e para a vida nova que você pode construir. E nós nos reconstruímos a partir do nosso amor de mãe e filha e da relação de amizade e de empatia, de mãos dadas profundas que a gente tem. Olha, eu agradeço imensamente essa disponibilidade sua de trazer muito da sua intimidade aqui, porque esse vai ser o conteúdo do nosso próximo bloco. Fica aqui com a gente. Você está percebendo que a história que ela traz pode tocar muito fundo no seu coração? Toca no meu, profundamente. Porque quem de nós não passou por problemas de desvinculação amorosa, afetiva, e isso, de maneira resiliente, reorganizou a nossa vida? Vamos continuar falando disso. Fique comigo, fique com a gente. Até já. Estamos aqui de volta, agora é com Abranches. Legal esse tema, né? A gente falar da educação da alma, da educação dos sentimentos, agregado ao assunto da educação na escola, da educação na vida, que é a Roberta Bento, educadora das emoções. Eu vou te dar outro título aqui, viu, Roberta? Ah, já estou adorando. Que você traz a sua experiência, e isso é muito nobre para a gente poder fazer um programa desse, passar a fazer parte da vida de quem nos assiste. É um ato de respeito, de amor e de carinho pelos nossos telespectadores, por aqueles que apoiam esse nosso trabalho. Você falando disso tudo, me traz à mente a questão do machismo estrutural que ainda resiste e empobrece as possibilidades do homem contribuir com o crescimento da mulher. O que você acha que uma reeducação dos sentimentos, a educação de novo entrando, faria pela ressignificação das relações entre o homem e a mulher? Faria toda a diferença, faria crianças, filhos mais felizes a partir do momento que o homem também conseguisse aprender que antes de ser um homem, ele é um ser humano, e que muito do que ele reproduz ali no relacionamento vem de forma inconsciente de aprendizados que foram ficando e do medo de se expor. Eu acho que a mulher já tem um pouquinho mais de coragem, né? Porque a coragem não é a ausência de medo, é a capacidade de enfrentar esse medo, né? Que você está demonstrando aqui ao falar de você. Então, eu gosto muito dessa fala de... muitas vezes eu tive medo, mas para mim é sempre muito importante enfrentar esse medo. E eu tenho certeza que essa minha coragem vem dos meus aprendizados lá de trás, do meu pai, que foi um homem que não tinha vergonha nenhuma de se expor, de falar não tenho certeza, tenho sim medo do que vai acontecer, mas eu acredito que juntos a gente consegue. E na medida que para o homem se colocar como a pessoa forte, que dá conta que não tem sentimento, que é o homem que trabalha e traz o dinheiro para casa, e isto é o suficiente, ou que muitas vezes não tem a coragem de assumir que naquele momento a esposa, a noiva, a companheira, está ganhando mais que ele, e isso pode ser uma coisa muito boa para todo mundo. Muito boa, sem dúvida. Né? E que ele pode ajudar ali em atitudes ou posturas ou momentos que
para muitos ainda é papel da mulher. Eu não consigo ver nada num relacionamento a dois e na educação de filhos que não possa ser feito tanto pelo homem quanto pela mulher. Eu percebo que a sua fala é marcada por um respeito, uma admiração profunda sua pelo seu pai. É. Como que é isso? Essa base é muito forte. É a minha raiz que me mantém em pé, mesmo quando o vento muito forte sopra, como aconteceu na minha separação, e que eu tive, por muito tempo, um cuidado muito grande em passar para a Thaís esse respeito que eu sempre tive pelo meu pai. Eu continuo a fazer questão que ela mantenha uma postura de respeito pelo pai, ainda que a convivência não seja possível e não seja tranquila, mas é uma postura de, eu acho que assim, é um trabalhar a dor de acabar se tornando distante do pai, de enxergar que é uma condição de uma pessoa que, tá bom, seguiu a vida dela, mas que a base da vida que a gente leva seja buscando olhar para pais que cumpriram o seu papel, que fizeram um papel bonito como o meu pai fez comigo, com os meus irmãos, e que como mulher, nós todas possamos entender que a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Sabe onde que eu acho que está a força da sua palavra? E olha que eu te conheço faz tempo, hein? Está na capacidade de conectar aquilo que você estuda com aquilo que você vive, com o que você elabora pelas experiências vividas. Ou seja, educação por fora como complemento à educação por dentro. Qual é a força do autoconhecimento para essa virada na vida da gente? É essencial. O autoconhecimento é a base. Quando eu fui para a terapia, depois do meu divórcio, quando eu estava devastada, eu sempre fui uma pessoa muito forte, mas eu estava devastada. E eu fui enxergando as portas que eu deixei abertas, que eu deveria cuidar de ter colocado como meus limites, né? O aceitar que a minha força de superação no aprendizado, na vida profissional, nas lutas que eu enfrentei, por ser uma mulher deficiente, que eu tinha orgulho dessas lutas e que eu tinha que ter esse mesmo orgulho da mulher que eu sou no relacionamento pessoal também, que eu também mereço respeito, carinho, amor, não apesar da minha deficiência. A minha deficiência é parte de quem eu sou. E, no meu caso, é uma deficiência física. Para muitas mulheres, é uma relação de não aceitação com o próprio corpo, né? De deixar uma porta entreaberta ali para um ponto seu, que você acha que você não é boa o suficiente naquilo, e você deixar que outras pessoas usem disso para te fazer mais frágil, menos capaz de lutar pelo que é seu direito. Então, o autoconhecimento ajuda a gente a entender que não é apesar disso, inclusive por isso, inclusive pela minha deficiência, eu sou essa mulher que eu sou. E a minha conversa comigo mesma precisa ser a que eu teria com uma outra pessoa. Ô, Roberta, você é capaz sim. Não, isso que você fez não foi muito bom, mas você pode voltar lá e pedir desculpa, não tem problema. Porque geralmente a nossa conversa conosco mesmo é muito cruel. Quem está em paz consigo não tem problema em pedir desculpa. Exatamente, né? Não tem. É uma coisa que dá até traz um prazer muito grande. Prazer, você fica aliviado porque sabe que errou e se reposicionou com a pessoa, né? Exatamente. Então a gente precisa cuidar disso, de se conhecer, saber quais são os seus pontos fracos e transformar essa conversa quando você está sozinha consigo mesma de... Bom, vai lá, você vai conseguir sim. Nossa, olha como você é legal. Olha como você enfrentou essa situação. Não terminou como você gostaria? Então, sempre dá para ser. Você pode olhar como um final ou pode olhar como uma oportunidade de um novo começo. E é isso que eu gosto de olhar, um novo começo. Roberta, você deixou aqui uma mensagem maravilhosa. Nosso tempo acabou. É uma pena. E por isso que quando o programa tem esse tempo todo, eu gosto de deixar essa marca, de te chamar de novo. Em breve a gente conversa novamente. Muito obrigado, viu? Pela sua fala libertadora, eu tenho certeza. Olha, Roberta nos mostrou hoje que educação, gente, é muito mais do que um conceito racional. É também uma atitude decidida diante da vida, de alguém disposto a tomar atitudes que beneficiem não só a si, mas a toda a comunidade. Vamos pensar nisso com carinho para que o mundo fique melhor por causa também da nossa contribuição. Até o próximo Agora é com Abranches.